Nós já estamos de volta com o quarto último bloco do Roda de Entrevista. Vou pedir para a Honora repetir de novo, porque eu a interrompi, né, Honora? Gerenciando o tempo aqui, tentando, né, da melhor forma, por Gerenciando o favor. tempo. Ainda nessa questão da qualificação profissional, então, dentro da sua experiência de crescimento, uma pessoa que é apaixonada por estudo e também por ensinar, você diria que o estudo é permanente. Não basta se você tem MBA, se tem um mestrado, tem que estar sempre estudando, sempre qualificando, não só para conseguir trabalho, mas para manter-se no trabalho também, nesse mundo globalizado que nós vivemos. É fantástica essa pergunta, porque a gente vê, na realidade, uma pessoa fala assim, eu já fiz mestrado, já fiz MBA, tá ótimo, chega, não preciso mais. Não, tem que ser uma constante nas nossas vidas. Se a gente precisa se alimentar todos os dias, se nós precisamos escovar os dentes todos os dias, tomar banho, o conhecimento é a mesma coisa, até porque ela gera um estímulo de motivação, é uma injeção de ânimo, é uma esperança. Eu percebo que pessoas que estudam muito não estão tão abaladas com a crise como aquelas pessoas que ficam só assistindo, às vezes, notícias ruins. Porque a notícia ruim, ela contamina, a pessoa vai sofrendo, entra em depressão em casa e ela não vê a luz no fundo do túnel. Então, para a pessoa conseguir, de fato, ver possibilidades, ver formas de solucionar as crises, os desafios que ela se depara todos os dias, precisa, de fato, de estudar muito, ter acesso a novos conhecimentos e conseguir, dessa forma, ter mais autoestima, ter mais segurança nas tomadas de decisão e muito mais resultado. Ela vai conseguir não só conseguir se manter no mercado, como ser promovido, porque a gente tem que sonhar alto. Sonhar grande, sonhar pequeno dá o mesmo trabalho. Então, a gente precisa sempre continuar sonhando alto. Nos últimos anos, o conceito de coaching tem crescido bastante aqui no país. Na sua visão, há visões deturpadas dessa metodologia? E quais são? Infelizmente, não gostaria que houvesse, mas existem muitas empresas, ou até profissionais, que misturam muitas ferramentas. Então, eles misturam, colocam um pouco de... A PNL, ela ajuda, ela fortalece. A hipnose, ela ajuda, fortalece. Mas não é coach. E as pessoas misturam um pouco de motivação, um pouco de consultoria, um pouco de mentoria. E aí fica aquela salada de coisas para serem feitas. Tatiana, só te interromper para você explicar o que é PNL, que nem todo mundo tem. E a mentoria também, né, Carla? A PNL, chamada Programação Neurolinguística. Então, ela trabalha, tem várias coisas da PNL, da Programação Neurolinguística, que a gente trabalha no coach. Por exemplo, a PNL, ela tem vários estudos da nossa linguagem, da nossa forma de ver, de perceber o mundo, da neurociência em si. E aí a gente trabalha o rapport dentro do coach. O que é o rapport? O rapport é eu me parecer o máximo com a outra pessoa para conquistar a outra pessoa. Então, é uma técnica que eu, inclusive, passo em alguns dos meus cursos. Para você ser uma pessoa mais agradável, é interessante achar pontos em comum. Então, por exemplo, eu tive contato agora com a Carla. Se eu encontrar alguns pontos em comum, algumas coisas que nós duas gostamos, nós já nos sentiremos automaticamente melhores amigas. Então, a afinidade, ela acontece naturalmente quando a gente começa a colocar. Então, existem várias técnicas, como o rapport, como a questão do focar no positivo, focar no negativo. A PNL, ela fala, por exemplo, que a palavra não existe no nosso cérebro. Então, ela é uma palavra muito neutra. Quando eu falo, não pense em um elefante rosa com bolinhas amarelas. A gente consegue não pensar? Então, eu falo, não faça isso para uma criança. No cérebro, ela não entende claramente o não. É neutro, é como se fosse, faça isso, experimente isso. Então, a PNL trabalha algumas linguagens nossas, seja linguagem verbal ou linguagem não verbal, que ajuda a alcançar muito mais resultados no dia a dia. E tem pessoas que trazer isso para o coach é legal, mas ensinar isso como sendo coach, misturar um monte de ferramentas que não tem nada a ver, é que está o problema. Por exemplo, no coach, eles falam, não dê sugestões, não dê opções, porque a gente tem que fazer perguntas poderosas. E as perguntas poderosas são perguntas abertas, que levem a pessoa a pensar, tipo, qual que é o seu objetivo de vida? O que você fez e você tem gratidão por isso? É uma pergunta aberta. Agora, eu fazer assim, o que você acha de você fazer isso, isso e isso? Eu estou induzindo a pessoa em formato de pergunta. Isso não é coach. Isso eu estou dando uma opinião minha, pessoal, em formato de pergunta apenas. Então, as pessoas vão misturando algumas ferramentas. E uma coisa que eu percebo é que algumas escolas de coach, elas colocam para a gente ter uma carga horária de treino antes de começar a aplicar. E outras já não exigem tanto isso. Então, o que acontece? A pessoa acaba de aprender num final de semana algumas técnicas e ela é super insegura, despreparada, nem treinou, nem praticou, já começa a cobrar e se fazer como um coach no mercado.
Então, é um cuidado grande que a gente tem que ter ao escolher um profissional de coach, ao escolher uma escola de coach, estudando. Uma coisa que eu indico, entra no Reclame Aqui. No Reclame Aqui você já vai ver o que as pessoas estão falando, se bem ou mal, e aí ali você já vai ter uma direção melhor para escolher uma escola mais segura. Tatiane, você também é especialista em negociação pela Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. De que maneira que o tempo, você dedicar um tempo, isso influencia no resultado da negociação? Porque você trabalha com a otimização do tempo, mas um processo de negociação, tempo é importante? Esse processo de comunicação no tempo? Muito Gastar importante. o tempo nesse tempo. Gastar o tempo para que a negociação seja bem sucedida. Positiva, seria isso. Legal. É uma via de mão dupla, né? Porque a negociação ajuda a ter mais tempo e tendo tempo para investir na negociação, os resultados acontecem. Por quê? Na negociação, principalmente quando eu falo assim que eu fiz o curso de negociação na Universidade de Harvard, as pessoas falam que não quero nem negociar com você. Muito pelo contrário. A técnica de negociação mesmo, ela não é manipulação, ela é negociação. Negociação, a gente tem que pensar ganha-ganha. Tem que ser bom para os dois lados. Se for só bom para mim e for ruim para outra pessoa, isso é manipulação, não tem absolutamente nada a ver com negociação. Então é bom negociar comigo e qualquer pessoa que tenha estudado e tenha tido acesso a essas técnicas, justamente porque a gente sabe pensar no outro e é treinado para isso também. Como que o tempo ele ajuda? Na negociação, a gente precisa gastar mais tempo planejando do que no momento da negociação em si. Então as pessoas chegam e improvisam muito, elas chegam para negociar sem preparar, sem saber dos interesses da outra parte. Às vezes já teve casos de pessoas que me procuraram para oferecer determinado produto ou serviço, ou para fechar uma parceria, que é uma baita negociação. E a pessoa não tinha nenhuma proposta formulada. Ela chegou e falou assim, olha, eu quero fechar uma parceria com você, não sei como, tenho a mínima ideia, como que a gente pode fazer? Eu falo, bom, se a pessoa que me trouxe essa opção de parceria, e ela não sabe, eu vou saber que recebi a proposta? Então, assim, as pessoas às vezes desperdiçam tempo por falta de preparo, porque a pessoa foi até mim, deslocou, gastou tempo, custou arrumar às vezes uma agenda, chega lá e desperdiça uma oportunidade de fechar um grande negócio por falta de preparo. Logo, um tempo para preparação, para planejamento, ele é fundamental. E depois que a gente consegue negociar bem, ele otimiza muito. Por quê? Para delegar, que é uma forma da gente otimizar o nosso tempo, eu preciso negociar. Negociar com a equipe, com os funcionários, negociar com o meu líder, negociar às vezes para quem é casado, com o marido, com a esposa, tudo isso é uma negociação. Diariamente nós vivemos a negociação. Tem pessoas que falam assim, eu não preciso negociar não trabalho com compra e venda. Compra e venda é o básico da negociação. A gente nasce e já negocia ao chorar quando está com fome. E aí os pais já querem dar logo, peraí, pega o leite porque está com muita fome. Então, isso já é uma forma de negociação, é você colocar quais são os seus interesses, quais são as suas vontades e se satisfazer por meio da outra parte. E no final, a negociação ela também impacta no tempo quando é a longo prazo. Existem negociações a longo prazo, quando de fato é ganha-ganha, e existe negociação a curto prazo. A curto prazo é quando você perde e eu ganho. Ou seja, não vai haver negociação mais nunca na vida, porque a pessoa chega a ficar com uma aversão da outra pessoa. Agora, Tatiana, é interessante você falar de tudo que você já estudou e da sua própria trajetória, mas eu acredito que tudo é um processo e também a gente passa por perdas, por decepções, por fracassos. Quais foram aí os seus obstáculos até você chegar onde você está agora? Nossa, foram muitos, viu? Não foi fácil. Eu brinco, falo assim, as pessoas olham e falam, nossa, queria ter a vida dessa pessoa. Eu falo, não sabe o que ela está pedindo. Mas é uma vida, às vezes, de renúncias para fazer essas escolhas. E eu tive uma decepção muito grande na época que eu montei uma empresa minha, investi todo o dinheiro. Imagina, você trabalha, todo o dinheiro que você recebe de salário, você reinveste no negócio porque aquele é o seu sonho. E eu investi numa empresa em Fortaleza, outra empresa em Teresina. Essas duas empresas, de Fortaleza e Teresina, cresceram muito. Eu consegui sair do zero, foram 3 anos. E eu estava conversando esses dias com a minha mãe, nós somos muito amigas também. E eu falei assim, mãe, você lembra que em função desse sonho da empresa em Fortaleza e Teresina, a gente usava poucos recursos. Eu lembro que eu viajava até lá para dar os treinamentos para a equipe, para fechar parcerias. E eu escolhi os piores hotéis para ficar. Era tudo muito difícil e eu tinha que aproveitar a minha ida lá, porque aproveitar a passagem aérea, tudo. Então, às vezes, eu trabalhava até muito tarde. E aí, o que aconteceu? Em dado momento, eu chamei uma pessoa para ser sócia dessa empresa.
E essa pessoa entrou, foi muito bom enquanto durou a sociedade, mas na hora que começou a dar errado, ela resolveu casar, o marido dela tinha valores diferentes do nosso, começou a interferir no negócio e começou a desgastar toda a relação, toda a amizade. Foi um momento onde eu perdi uma amizade e perdi negócio. Porque foi um momento onde eu tive que colocar em prática toda a negociação de Harvard, mediação de conflitos, porque uma das coisas que a gente fala muito de negociação é que a negociação não é só a técnica em si, mas 80% é emoção. Você vê uma separação de um casamento, é emoção. Chega um momento onde a pessoa não está pensando assim, vamos fazer da melhor forma possível essa separação. A pessoa está tão irada com a outra e às vezes são ofensas, pequenas coisinhas, que um pensa, como que eu vou fazer o outro perder mais? Não importa o quanto eu vou perder na minha vida, eu quero fazer o outro perder muito mais que eu. E a nossa negociação chegou a esse ponto, foi para o jurídico, né, entrou com processo, e isso desgastou muito. A montagem da empresa que eu tenho hoje, do Instituto De Angela, foi um início muito turbulento na minha vida, porque é um início de perseguição, de resolver processo, de ver coisas com o advogado, e como eu não deixei de sonhar, eu falei, vou montar a minha empresa agora, do zero. Então eu tive que recomeçar tudo do zero e eu falo assim, tinha momentos que eu estava entrevistando uma pessoa para contratar, para entrar no Instituto De Angela e daqui a pouco eu já tinha uma reunião com o advogado para resolver um processo. Ou seja, eu não tinha cabeça para definir muitas estratégias do início da empresa, mas mesmo sem ter cabeça para isso tudo, eu tinha que ter força, não tinha opção de desistir. Então eu tinha que ter força para continuar em frente. E foi um momento muito difícil, onde eu chorei muito, emagreci muito. Mas hoje, quando passa, eu tiro o aprendizado, né? O crescimento disso tudo. Acho que na vida, as fases, sempre vai ter fases difíceis. Na minha infância, eu tive fases difíceis, sempre vai ter essas situações, é um ciclo. E aí, nas fases difíceis, tudo que a gente pode fazer é tirar um aprendizado com isso. E hoje eu aprendi muito, acho que a profissional que eu sou, o ser humano que eu sou, a visão de mundo que eu tenho, se deve a esses momentos turbulentos da vida. Janete? Eu quero saber o seguinte, hoje, quais são os profissionais que buscam a ajuda do coaching? Ou eles não se atentaram ainda para a importância dessa metodologia? Olha, como hoje a gente brinca, fala assim, que se balançar uma árvore, caem milhares de coaches. O coach, ele cresceu de uma proporção positiva, muito boa. Todo mundo quase é coach. Então, hoje as pessoas têm percebido sim essa necessidade, têm procurado, e são profissionais das mais diversas áreas. Por exemplo, eu tenho muitos executivos, presidentes de empresas, CEOs, que me procuram em busca do coach, porque a responsabilidade é muito grande, a pressão é muito grande, a pessoa precisa de mais ferramentas, ela precisa de um momento com ela mesma, para refletir sobre as escolhas. E tem pessoas que estão desempregadas e falam assim, olha, estou perdido, não tenho a mínima noção como que eu posso sair desse estágio onde eu estou, desse ponto A em direção ao estado desejado. E aí elas também procuram coach. Então, tem pessoas que procuram coach para a vida pessoal, tem pessoas que procuram... Teve uma amiga minha que a gente estudou junto, ficamos muito tempo sem se falar e ela me procurou recentemente, falou, Tati, eu quero fazer coach para educar melhor meus filhos. Eu achei lindo, achei muito nobre isso. Ela tem gêmeos e 3 aninhos de idade. E ela procurou o coach para isso, para educar melhor os filhos. Tem pessoas que procuram coach para emagrecer, para conseguir ter disciplina na academia. Até para emagrecer? Até para emagrecer. É Existem, verdade, inclusive, procura coaches para casar também? especializados. Para casar ainda não recebi não, mas eu acredito que tenha, eu viu? conheço Ninguém uma me procurou. pessoa que é Master Coach que já atendeu umas 2 pessoas Olha só. para conseguir casar e deu certo. Que legal, vou procurar, tô brincando. Dá mais pra fazer mais uma pergunta, Dá, cara? temos que fazer a última, vamos lá. Você é uma empresária, uma empreendedora. Na sua história, você disse que começou desde criança Isso, como 7 anos. empreendedora. Você acha que a pessoa já nasce empreendedora ou é possível ser empreendedora? Ou é possível aprender a ser empreendedora, aprender a ser empresária? Ou isso já nasce com a pessoa? Olha, eu acredito muito no desenvolvimento do ser humano e eu digo que quando a pessoa quer, não existe impossível, só o ato de querer. Eu falo isso porque, por exemplo, eu não me acho talentosa na área de música. Mas eu aprecio muito uma música quando é bem cantada, quando é bem tocada. Então, eu toquei violoncelo por 5 anos. Pensa, uma pessoa que aparentemente não, que não tem talento, que não tem dom para música, tocar violoncelo durante 5 anos e tocar em orquestras. Mas, claro, eu tinha que fazer um esforço sobrenatural para isso. Enquanto outras pessoas tinham uma facilidade ímpar, eu tive que me dedicar mais. Então, eu vejo que na vida de um empresário, igual vendedor, eu nasci para ser vendedor.
qualquer pessoa que quiser, existem técnicas, existem ferramentas que possibilitam sim esse aprendizado, basta querer. Agora, claro, tem pessoas que nascem com determinados dons, talentos e tudo isso favorece, sim. Agora, não adianta uma pessoa nascer com o dom, o talento e não estudar e não se dedicar. Eu conheço pessoas inteligentíssimas que perdem grandes oportunidades simplesmente porque não dedicam o suficiente. E não sabem utilizar, né, Tatiana? Justamente. Infelizmente, o nosso tempo terminou, mas eu quero agradecer muito a presença aqui das minhas colegas, a Honória Dietes da Rádio Vinha, a Janete Ferreira também, que é assessora de imprensa e jornalista aí de profissionais liberais. E você também, Tatiana Dianda. Muito prazer em te conhecer, seja muito bem-vinda. Obrigada, estou à disposição para voltar mais vezes. Adorei estar aqui no bate-papo. E aonde encontra o livro? Dá para fazer essa pergunta ainda, Carla? Onde encontra o livro? Ah, sim. Ele está em todas as principais livrarias do Brasil. Então, na Livraria Saraiva, na Livraria Cultura. Tem também pelo site da Editora Ser Mais. Coloca Editora Ser Mais, lá no site tem a venda online dele. E no meu escritório, que fica em Goiânia, no setor Bueno. E se você perdeu algum trechinho do programa, é só conferir no domingo às 9 horas da noite. Até a próxima terça.